E a paz de Deus, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, hoje, agora e sempre. Com o tema, o crack, a droga das trevas. Quando nós buscamos esse tema, fizemos uma pesquisa base com alguns viciados em drogas já desencarnados. E nessa pesquisa, perguntávamos a eles qual era a situação atual deles como desencarnado e se a droga ainda estava agindo sobre o seu organismo. Fizemos vários exames espirituais para mostrar para ele que morto o corpo não é morto o espírito, nem tampouco morto a viciação. Todos os sinais e sintomas ainda continuam. O mais interessante disso tudo, que alguns grupos que nós verificamos espiritualmente, eles tinham sérios problemas de alucinações. Alucinações mentais, provocadas ainda pela substância química após o desencarne deles. Significava que alguns caíam em estado de convulsões, brigando com nada, procurando se armar para se defender de pessoas que não estavam presentes. Quando a gente parte para a situação das drogas leve, liberada no vosso país, como a bebida, vemos que a maioria das famílias hoje, ou muitas vezes os casamentos, 80% dos casamentos hoje, nesse país, se acaba através do alcoolismo. Para se ter uma ideia. A gente vai constatar que nos finais de semana, 90% dos crimes praticados está a bebida leve. Agressão também às mulheres chega a 100% relacionada às pessoas que estão alcoolizadas. No pensamento dos governantes, quando passaram a liberar a bebida, a situação é: liberando está tudo bem. A partir do momento que a bebida for liberada, ela não for proibida, então as pessoas vão ter controle sobre ela. E na verdade, bebe quem quer. Até aí eu observo que está tudo errado. Mas está tudo errado mesmo. Por quê? Muitas vezes se fazem campanha contra a violência contra a mulher. É campanha disso, é campanha daquilo, né? Então se forma a lei para proteger a mulher. Até aí eu concordo com essas leis. Agora, por que não se faz uma campanha para combater o alcoolismo? O que a gente observa são propagandas tímidas e rápidas demais. Essas propagandas tímidas e rápidas demais, ela não tem nenhum compromisso com a sociedade. Entenda bem isso. Propaganda. Então veja mesmo o que acontece. Não beber em excesso. Após beber, não dirija. A rapidez é tão grande que quem está bom não vai entender. Você imagine quem está alcoolizado para pegar esta informação. Só que, na verdade, a mídia, por sua vez, joga toda a responsabilidade da violência contra a mulher nesse país em vários fatores. Ah, mas o marido bateu porque ele estava desempregado. Então ele perdeu o controle emocional. Ah, este marido é violento, ele é ciumento, é isso, isso. Mas, na verdade, o que acontece nisso tudo? Ninguém vai ao ponto básico, que é a bebida alcoólica, nos finais de semana. Ninguém quer tocar nesse assunto na mídia, sabe por quê? Se de repente eu tenho um contrato comercial com uma determinada empresa, você acha que eu vou falar mal dessa empresa para perder o contrato? Você acha que eu vou ser contra essa empresa? Eu jamais vou fazer isso. Sociedade, vamos sair do sono profundo.
vamos sair do pesadelo profundo. Quando nós observamos os abusos sexuais praticados por pais em criança, vamos observar que 100% estavam alcoolizados. Imagine você. Ah, mas a bebida não daria para isso tudo. Isso depende do nível de consciência de cada pessoa alcoolizada que está ali. Existem pessoas que, através do alcoolismo, ela perde totalmente o nível de consciência. Ela não tem consciência do que está fazendo. Aí o que acontece? Mais uma vez, era o pai que era pedófilo. Era o pai que abusava sexualmente. Mas a mídia se esqueceu de uma coisa. E a bebida estava onde nesse meio? Liga mesmo. Mais uma vez isentaram as indústrias de bebida alcoólica. Mais uma vez não quiseram rotular essas bebidas como verdadeiros fabricantes de criminosos e pedófilos no final de semana. Não, mas a mídia, ela não quer mostrar essa realidade, não. Forma nenhuma. A mídia não quer mostrar esse fator principal. Sabe por quê? Interesses pessoais. Interesse de contratos, nada mais do que isso. Quando a gente vai observar as doenças que a droga leve ela vai causar, é impressionante. Porque se a gente fizer uma pesquisa hoje, em qualquer emergência e internamentos hospitalares, a gente vai perceber que 80% dos internamentos existentes ali é ocasionado por bebidas alcoólicas. Pressão alta, diabetes, acidente de moto, acidente de automóvel, atropelamento. Então, veja, mais uma vez, a mídia se coloca da seguinte forma, da seguinte maneira. Ah, existia muito buraco na estrada e de repente alguém bateu, morreu a família inteira. Certo, mas o motorista estava alcoolizado. Será que o motorista que estava alcoolizado, falaram a marca de bebida que ele morreu? Vocês já ouviram falar disso alguma vez? Será que falaram qual era a marca de bebida que ele bebeu para matar a família inteira? Não, de forma nenhuma. Porque nós temos uma ideia bem clara para os governantes atuais da seguinte forma. Se as indústrias de bebida ela fosse responsável por todos os acidentes que acontecessem durante o final de semana e ela indenizasse a família, existiria propaganda: não beba, porque faz mal. De uma maneira mais lenta, mais observativa, e ainda ia colocar a psicóloga diante de uma TV para dizer: olha, beber faz mal à saúde, vamos com cuidado, se possível for, a gente vende até no conta-gota. Porque ninguém queria de nenhuma forma mexer nas suas economias industriais de maneira nenhuma. Mas o que acontece é completamente ao contrário. A gente observa que essa indústria, ela começa a induzir a infância. Já começa pela infância. A partir do momento em que uma criança, ela observa um desenho animado que está bebendo uma bebida alcoólica, olha, ela está absorvendo isso. Ela está absorvendo. Então, a partir do momento em que essa criança observa que aquele desenho animado, ele está ali com o pai, tomando determinada substância química, o que é que nós vamos esperar dos pais futuros? Pais que amam seus filhos? Mas como é que se pode amar um filho alcoolizado? Se não tem noção de amor nem quando está bom, muitas vezes, vai ter noção de amar alguém alcoolizado? Não tem noção nenhuma. Não tem direção nenhuma. Quando a gente observa fatos como esse, aí dizem: ah, mas a violência contra a criança está muito grave. Olha, criança sendo espancada, mais uma vez, ninguém toca na marca de bebida que aquele pai ingeriu. Mas joga toda a responsabilidade para a violência. Mas quem é o causador da violência? A substância química. Ninguém quer falar sobre ela de jeito nenhum. Sem contar ainda com casos de doenças pulmonares, que a gente observa que 100% foi causado por substância através do cigarro.
Mas quem é que vai condenar, na verdade, a marca do cigarro? Ninguém. Quando eu falo cigarro, é cigarro. Mas quando eu digo a marca, eu estou ofendendo interesses. Eu jamais vou querer ofender interesses onde eu estou interessada no produto. Observem bem como esse jogo da mídia acontece de induzir a criança, de induzir o adolescente. Aí dizem, mas os adolescentes estão muito mais rebeldes do que na época do meu avô. Claro, na época do seu avô, o seu avô, a sua mãe, tinha controle sobre ele, controle sobre o comportamento dele. Agora, quando a gente observa mais uma vez a mídia aparece, pega-se jovenzinho, irresponsável, de um poder econômico altíssimo, e esse jovem que está dentro daquele programa, eles fumam, eles bebem, eles cometem bullying, e do outro lado da tela está uma classe pobre, desfavorecida, recebendo toda essa mensagem. Você quer que o jovem seja educado dessa forma? Você quer que ele não seja violento? Mas como? Se a própria mídia está induzindo esse jovem à violência, a própria mídia está colocando figuras representativas dentro de determinados programas para adolescente, onde promove a violência, a promiscuidade e assim sucessivamente. Aí, de repente, o que acontece? Olha, a culpa é dos pais. Os pais agora, ele perdeu o controle sobre os seus filhos. Na verdade, os pais de hoje não sabem educar. Eles sabem. O grande problema é que a mídia educa no lugar deles. E ninguém toma conta disso. E ninguém vê nada. Então, o que acontece? Todas essas coisas acontecem diante dos nossos olhos, diante dos olhos dos nossos filhos. Aí, de repente, vem falar para nós de conselho tutelar, certo? Vem falar para nós, de juízes de menores, de promotores de menores, senhores promotores. Se o senhor quer condenar, comece pela mídia, se o senhor tem coragem. Comece por ela. Porque num país equilibrado, na verdade, sem censura, a população tem que receber o que tem de bom. Na verdade é essa. Não se pode transmitir só coisas negativas para uma população fragilizada. Aí o que acontece? Vem a propaganda da mídia agora para a liberação da maconha. Imagine vocês. Liberação da maconha. Olha, é tantas e tantas e tantas alternativas de terapias utilizando essa droga que a população, mais uma vez, como a bebida que eu falei no início, acha que isso é normal. Acha que a maconha, na verdade, existem substâncias terapêuticas nela para acabar com a depressão, para acabar com a angústia, para tratar de úlcera gástrica e etc. Engano. É engano de quem está promovendo isso, na verdade. Porque se a gente vai observar esse tipo de planta, ela causa uma dependência química passiva. Essa dependência química passiva passa a ser crônica, e a partir do momento que ela é crônica, ela vai se tornar-se algo perigoso dentro da sociedade. Primeiramente porque os viciados de heroína, os viciados de cocaína começaram pela maconha. Droga leve. O que acontece? Vamos fazer aí mais uma vez um levantamento da questão da mídia mundial. E a gente vai observar o seguinte, olha, se existem investidores que estão investindo em determinados lugares, não estão tendo resultado nenhum, esses grandes investidores que investem nas drogas, imagine você, sabe por quê? Porque se investe ali o mínimo e se tira o máximo, mas se tem uma população totalmente descoordenada, uma população que, por exemplo, se continuar da forma que está, vão virar verdadeiros zumbis enganados, sem noção de nada, sem noção de limpeza, sem noção de humanidade um para com o outro,
sem noção absoluta de conceitos sociais e morais. Mas os governantes, na verdade, quando observam esse fato, observa que tem esse grande interesse em liberar essa droga. Mas como tem interesse? Sabe por quê? Porque se alguém bêbado não tem noção nenhuma de quem vai votar, imagina alguém drogado. Imagine se essa pessoa drogada, ela vai ter noção de responsabilidade política. Não tem noção nenhuma. Olha, se eu formar uma humanidade, ou se eu formar um país só de dependente químico, quem é que vai cobrar alguma coisa de mim? Ninguém vai cobrar nada de mim. Sabe por que ninguém vai cobrar nada de mim? Porque ninguém tem nem noção do que está acontecendo. Com a bebida, estamos partindo agora para a liberação da maconha. Então, o que é que acontece? Veja mesmo. Um adolescente que começou o vício a partir dos 16 anos de idade, certo? Até os 25 anos de idade, se essa adolescente engravidar com 25 anos, esse feto vai ter sérias sequelas neurológicas pelas substâncias existentes ali. Isso quer dizer que a dependência química da mãe, ela já passa desde o estado de fecundação para o feto. Aí vem dizer os administradores de países que é normal. Mas como vai ser normal? Você vai ver criança nascer sem pés. Você vai ver criança nascer sem braço. Anomalias congênitas seríssimas. Mas tem que liberar. Porque se liberar, a gente corrige a violência. Só se acaba com violência dando educação ao seu povo. Não adianta você liberar o seu povo para fazer o que o povo quer. Porque, na realidade, ele vai de encontro ao muro de concreto, bate nele e fica lá mesmo. Agora, ninguém está dizendo, ninguém está falando dessas anomalias, não. Dessas malformações congênitas em feto, não. Além do mais, se essa gestante ela tem 10 anos de viciação em maconha, sabe o que vai ocorrer? Ela vai ter atrofia de órgãos como o fígado, ela vai ter atrofia de útero, ela vai ter sérios problemas na amamentação de uma criança. Mas a mídia não divulga isso não, sabe por quê? Porque existem grandes investidores que estão aí pronto para investir. Pronto. Está todo mundo com o seu dinheiro para multiplicar. Agora eu pergunto, como é que ficam os pais do viciado em droga? Como é que fica a mãe do viciado em droga? Como é que fica a esposa do viciado em droga? Como é que fica o filho do viciado em droga? Ninguém está pensando nele. Só estão pensando simplesmente em falar mundialmente que é normal. A gente observa que não é normal de uma forma. Porque se uma gestante, ela durante esse período gestacional, ela ingeriu substâncias químicas fortíssimas, aquele feto já nasce com a dependência. Sinais e sintomas, tremores, convulsões. O que acontece com o feto é isso. Então, o espírito nem acabou de chegar no mundo já é viciado. Imaginem vocês. Agora, quem acha que vai ganhar com isso, vai perder. E como vai perder? Por quê? Você vai cuidar de uma geração de 0 até essa geração desencarnar viciado em droga. E agora? O investimento será bem pesado. Mas só que, na verdade, o que existe é o seguinte. Na verdade, ninguém quer combater o tráfico de droga. Ninguém tem interesse em combater o tráfico de droga. Ninguém tem interesse em criar leis duras, tanto para o usuário, que é responsável, o usuário é responsável, como para o traficante também. Porque isso leva tempo, e tudo que leva tempo, o gasto é excessivo. E se o gasto é excessivo, na verdade, não se vê resultado de imediato, mas se vê resultado de se liberar. Mas liberar para quê? A partir do momento em que a maconha ela é liberada em alguns países, como de terceiro mundo, como o nosso, a gente vai observar que o número de estupro aumenta, certo? De assassinato aumenta, de suicídio também aumenta, violência doméstica dobra. Aquela pessoa que ingeriu a maconha, por cima dela vem ingerir a bebida alcoólica, 2 drogas em cima de uma só.
E o que isso vai acarretar? São crianças sendo assassinadas e abusadas pelos pais, enquanto a mídia, que está mais interessada no capitalismo mais do que nunca, se coloca na posição de dizer, a resolução é essa, o caminho não é esse não. O caminho está dentro das escolas, projetos antidroga, pegando a criança já de 7 anos de idade, mostrando a ela os efeitos de todas estas drogas, inclusive a bebida, mostrando a elas que daqui a 10 anos você iria observar que o número de viciados ia cair. Agora, que existem interesses pessoais, claro que existem interesses pessoais, interesse da economia mundial, existe interesse da economia mundial, na verdade. Para você ter uma ideia, o novo código que ia sair, né, penal, ele dizia da seguinte forma, não sei se vão implantar o código, mas dizia da seguinte maneira, que o usuário poderia plantar a sua maconha dentro de casa. Imagine só, que ele deveria plantar. E ele poderia andar com mais ou menos 250 gramas, 300 gramas, que não daria processo nenhum. É interessante, né? Para se investir na educação, ninguém quer, né? Para se criar lei para a educação e para regenerar um povo, ninguém quer. Agora, quando é para liberar interesses que só favorecem a grandes investidores, isso é fácil demais. Agora eu pergunto a você, como é que ficaria a mãe vendo um filho plantando maconha dentro de casa? Me diga mesmo. Qual é a moral que essa mãe ia ter dentro de um lar? Porque, na verdade, esse filho ia dizer, mãe, o governo liberou, e a senhora não é o governo. Está ouvindo? E eu vou fazer porque ele liberou. Ora, é muito complicada essa situação. E como é complicada? Porque isso enfraquece a autoridade de pai, enfraquece a autoridade de mãe. Aí, de repente, quando a gente observa para a terra, em algumas localidades que tem viciado em droga, é impressionante. Cresceu o número de entidades trevosas naquela região. E como cresceram? Você sabia que tem espíritos trevosos que ele não se droga? De forma nenhuma. Ele espera o drogado sair fora de si, abrir lacunas enormes no seu pensamento, para começar a induzi-lo a matar, induzi-lo a abusar de criança. São entidades perversas que não entram naquele clima de se drogar, não, pessoal. De forma nenhuma, mas que está ali pronto para atuar a qualquer momento, porque aquele viciado em droga não responde de nenhuma forma sobre a sua responsabilidade. A droga chamada crack, para a gente ter uma ideia, a droga devastadora, tanto da matéria, como do espírito e como do próprio perispírito, para se ter uma ideia. Quando a gente vai analisar o comportamento do dependente do crack, ele é muito diferenciado dos outros dependentes, para a gente ter uma ideia. Primeiro, ele se vicia rapidamente. Segundo, ele é totalmente dominado pela droga, ele perde o controle por completo. Terceiro, ele adquire comportamento do rato. Se você pegar um viciado em crack, estudar o comportamento dele e estudar o comportamento de um rato, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Primeiro, se isola. Forma grupo, só entre eles. Segundo, o que é que se observa ali? Ele não se cuida mais. Entendeu? Ali ele está entregue, né, ao abandono total. As mesmas coisas que acontecem em algumas espécies de ratos, acontece com ele. Outra coisa, reflexo condicionado do viciado em crack. Ele tem o mesmo reflexo condicionado do rato. Ele faz esse movimento constante. Reflexo condicionado já de um perispírito totalmente debilitado. Outra coisa, o viciado em crack, ele não escolhe a comida. A primeira coisa que ele vê na calçada, ele come. Então veja que comportamento semelhante. Veja que comportamento idêntico. Outra coisa, queda de cabelo, mancha na pele. Todas essas características a gente vai encontrar nesse animal.
Como é que um ser humano, de repente chamado humano, adquire uma personalidade do animal? Aí, de repente, o que é que acontece? Mais uma vez vem a mídia e diz: liberamos a bebida, liberamos a maconha, mas só que agora nós temos que liberar o crack. Isso não são resoluções sociais. Então a gente desconcorda completamente disso. Se existe viciado em droga, é porque existem governantes incompetentes, que deixam com que aqueles viciados fiquem sem amparo social nenhum. Ah, mas a gente tem que internar compulsoriamente. Você não quer, mas você vai ser internado compulsoriamente para os tratamentos. Desconcordo. Se aquela pessoa não deseja o tratamento, se aquela pessoa não quer o tratamento, nenhuma medicina vai forçar um tratamento em alguém que ele não deseja. Isso é apenas satisfações sociais. Não vamos confundir isso com um tratamento, não. Por quê? Para a sociedade vai dizer o seguinte: olha, começaram a cuidar dos coitadinhos. Olha para ali, foram internar ele, mas ninguém acompanha esses fatos, não. Por quê? Aquela pessoa que foi simplesmente vítima da mídia, que apareceu aqui, que apareceu ali sendo internado, uma semana ele está na rua e ninguém vai atrás dele mais não. Tenho certeza que ninguém vai. Ele morre na calçada e ele nunca mais vai ser internado no hospital. Ele só passou por lá uma única vez para dar uma satisfação social e nada mais do que isso. Aí como é que nós podemos combater o vício da droga? Agora, na verdade, o que acontece? Vocês já ouviram falar na mídia que nós estamos aqui comentando e jogando toda a responsabilidade nela, fazer um programa de reeducação para as crianças não se viciarem? Não, não aparece não, de jeito nenhum. Isso está fora de cogitação. Então, para a gente ter uma ideia da questão do crack, ela é seríssima. Pelo seguinte, em alguns viciados em droga de crack, a gente observa que as memórias reencarnatórias dele, de vidas passadas, no momento que ele está sendo viciado, no momento que ele está no êxtase da droga, começa a surgir. Imagine você que droga pesada. Ao ponto de fazer com que o viciado em crack, ele venha ter uma regressão de memória espontânea. E com a ajuda de alguns espíritos trevosos que estão ali, muitas daquelas pessoas não têm noção do perigo, não. Eles desconhecem o perigo por completo. Porque já não estão mais vivendo, não, pessoal. Eles estão sendo teleguiados por entidades altamente perversas. Esses espíritos usam de um lado, usam do outro, e quando não tem mais o que fazer, coloca na mente do viciado do crack para que ele vá de encontro a um viaduto e se mate. E ele se mata. Para que ele vá de encontro a um automóvel e se mate. E ele se mata. Então, será que uma pessoa dessa, para ela chegar a esse nível, não houve uma questão administrativa e social? Vamos estudar isso aí? Porque quando a gente vai observar o dependente químico, geralmente eles têm traumas dentro de si. Traumas de abandono. Trauma de afetividade. Todas essas situações que ele viveu dentro do lar, ou viveu dentro da sociedade, ele agora tenta se isolar através das drogas. As drogas não seriam a solução para ele de nenhuma forma. Agora, os responsáveis pela administração social de um país, que responderá quando chegar nos planos superiores. Responderá pelas suas administrações. Responderá pelo número de viciados em drogas não recuperado. Responderá pelas indústrias de bebida que fez com que essas criaturas se viciassem na droga mais leve. E agora o que fazer? Nós temos socorrido muitos espíritos em enfermarias espirituais, em emergências espirituais, totalmente transformados, sem noção nenhuma do que está acontecendo. Muitas vezes perguntando: como é o seu nome? Eu não sei meu nome. Até a identidade ele perdeu. Pelo motivo da droga, onde você morava, eu não sei. Eu não sei quem eram meus pais. Eu não sei como é o meu nome. Veja que destruição completa essa droga chamada crack provoca no espírito e na matéria. Porque a morte não vai livrar ele das consequências, não. De uma forma nenhuma. O processo reencarnatório
do dependente químico é completamente complexo. Primeiramente porque todos os seus neurônios cerebrais, durante muitos e muitos anos, foram bombardeados por drogas pesadíssimas. Virão em reencarnações dificílimas, com processo de convulsões seríssimos, com doenças degenerativas, tudo isso causado por quê? Pelas drogas leves e pelas drogas graves. Quando a gente faz essa análise de todos esses fatos, a gente lembra da seguinte forma: a partir do momento em que o governo abre mão da liberação dessas drogas, vocês podem se preparar. Acabou o sossego social. A gente vai ter que entender o seguinte: o viciado em droga, aquele que não tem recurso material nenhum, ele vai ser um verdadeiro caçador de seres humanos. Ele vai ter que ter a droga dele do dia a dia. Então, o ser humano, na mente daquela pessoa que está ali com o crack, aquele ser humano, na visão dele, é um animal. Esse animal ele vai caçar. E ele busca desse animal simplesmente os recursos econômicos para ele comprar a droga de novo dele. Então, na visão dele, todas as atitudes de violência, de estupro, na visão do crack, para ele é normal. Sabe por quê? Ele perde todo o processo emotivo. Ele não tem mais o processo emotivo. Todo o processo emotivo, de sentimento, de amor ao próximo, a droga anulou tudo isso no hipocampo cerebral. O hipocampo cerebral, ele é responsável pelas emoções e armazenações de informações. E a partir do momento em que ele destruiu todos esses resultados positivos que existiam dentro dele, quando ele olhar para uma criança, ele não vê uma criança. Entenda bem isso. Ali na frente dele pode estar qualquer coisa, menos uma criança. A droga transformou ele agora num animal selvagem. Um animal selvagem que vai conviver dentro de uma sociedade. Só quem perde com isso é o quê? A sociedade. Nada mais do que isso. O que acontece, na verdade, também com relação ao viciado é a impunidade. Nós não podemos olhar o viciado como coitadinho. Nós não podemos olhar o viciado como indefeso, como vítima de um traficante. Todos dois são responsáveis. Tanto o traficante de droga como o viciado, todos dois responderão no mundo espiritual. Porque quando a gente observa a questão do traficante, ela é 10 vezes mais pior do que a do viciado. Mas o viciado responde também. Mas o que acontece? Vamos criar penas alternativas. Essas penas alternativas para o viciado, vai recuperá-lo? Não vai. Ele perdeu o sentimento. Ele perdeu o entendimento e as noções da coisa. Ele pode passar uma pena alternativa até cumprir a pena. Mas o que vai prevalecer nele é o vício, é a dependência química. Como nós poderíamos trabalhar essa questão? Nós teríamos que observar o seguinte, que aquele viciado, a partir do momento em que ele fosse pego dentro do vício, pelo menos ele teria que ter 1 ano de detenção. 1 ano de detenção, com trabalhos educativos lá dentro, profissionalizando esses adolescentes, para depois nós jogarmos ele na sociedade. O que acontece não é isso de forma nenhuma. Não acontece isso. O que acontece é o seguinte: está lá o traficante e está lá simplesmente os seus clientes. Esses clientes vão, esses clientes voltam. O traficante não quer saber de forma nenhuma de que modo ele vai conseguir esse dinheiro. Só que todos sabem que nós seremos vítimas dessa viciação. Sendo vítima dessa viciação, sabe o que acontece? Nunca vai acabar as drogas, nem nunca vai acabar o usuário de droga, não. Porque se combate pelo usuário, desde o traficante que está lá em cima, que é o grande investidor. Mas isso não acontece de forma nenhuma. Aí depois quer convencer os espíritos de tratamento compulsório, nos convence não, de nenhuma forma. Porque se você coloca na área de pedagogia um planejamento educativo para uma criança de uma escola pública não se viciar em droga, tenho certeza que o caminho é esse. Não tem outro não. E que esta matéria ela seja levada
até ao ginásio, até o primeiro ano, até o vestibular, por exemplo, você vai ter mais ou menos 24 anos de combate à droga desde a infância. Você vai ter trabalhos educativos, trabalho demonstrativo. Então, a sociedade ela vai crescer dentro de um sistema não a droga. Mas o que a gente vê não é isso, não. O que a gente vê é muita gente falando e fazendo a mesma coisa. Muita gente dando opinião, mas por trás dos bastidores, concordando com toda essa movimentação de droga. Esta é a verdade que nós encontramos. Governante, se quiser ver um país digno de pessoas inteligentes, invista na inteligência, não na hipocrisia. Muita paz para todos. Assim sendo, após a palestra.